Você já ouviu falar sobre o contexto histórico do livro de João, capítulo 2, de quando Jesus transforma a água em vinho? Provavelmente você já ouviu essa história. Mas o que talvez você não tenha ouvido é um contexto de relato de família dentro daquilo que está se passando nas entrelinhas desse texto. Presta atenção comigo. Olha só. Jesus está sendo convidado e está indo e chegou a uma festa. Um ambiente onde tem conhecidos, onde tem outras pessoas que muitas das vezes tinham um conhecimento de quem poderia ser Jesus. Chegou um determinado período da festa. A maioria das pessoas sabem que no contexto da história judaica, o casamento é uma coisa extremamente importante. Então, orientado por base de cultura para uma execução de 7 dias, com 3 dias se acaba o vinho. O que é isso? Um surto, um pânico, tristeza, medo. Meu Deus, o que vai acontecer? Peraí, mas Jesus está ali. Beleza. Chega até ele a informação, o que a mãe de Jesus vai falar. E aí, fazer alguma coisa. A ponto de Jesus olhar para ela e falar, ó, ainda não é chegado a minha hora. Só que logo em seguida, ele manda buscar as metretas, enchê-las de água e as transforma a água em vinho. Eu já ouvi muitas histórias que aquelas metretas eram utilizadas para lavar as mãos. Já ouvi várias histórias sobre o contexto de onde vinha essa água. Mas não importa, porque o milagre aqui é a transformação da água pro vinho. E onde eu quero chegar para você? Olha só, presta atenção, tô falando com muita calma. Imagina você dentro de um contexto familiar, às vezes a sua mãe, às vezes a sua esposa, às vezes o seu marido, às vezes o seu pai, às vezes o seu irmão, te coloca na parede, te coloca numa postura, talvez até aquela tia, aquele tio, ó, mas e isso, e você, e aquilo? Calma, ainda não é chegado a minha hora. Eu falo para você e falo com muita sinceridade. Cada pessoa tem o seu tempo. Às vezes o tempo de um primo seu, do seu irmão, da sua irmã, da sua prima, de alguém que está dentro da sua família, foi de fazer uma faculdade, foi de ter um resultado mais rápido, mas fica calmo, ainda não é chegada a sua hora. Porque o problema é que hoje nós olhamos para o contexto de quem está próximo. Acabamos deixando o ciúme invadir, a inveja invadir, a própria ira invadir. E não é interessante nem conveniente que nós olhamos para isso, ao invés de desejar que continue crescendo e prosperando, que é o correto, tenhamos sentimentos negativos. E o meu conselho para você é, entenda, se ainda não foi, ainda não é chegada a sua hora. Porque se você pega o contexto deste texto apenas e vê que no final, após o mestre Salas chegar a beber o vinho, ele vai dizer, normalmente é servido o vinho bom no início e o ruim no final. E aqui foi feito o contrário, porque o que foi servido depois foi melhor do que aquele que foi servido antes. E eu não estou aqui questionando e dizendo que o que você vai fazer é melhor do que o que os teus parentes fazem. Mas quando se trata de um chamado, de um processo de Deus na sua vida, muitas das vezes você até vai querer bater no peito e falar, mas eu fiz isso, mas eu tenho isso. E às vezes não é o momento. Às vezes é o momento de você ficar em silêncio e dizer, ainda não é chegada a minha hora. Curva a sua cabeça, seja humilde, porque Deus vai te exaltar. Não tente se colocar numa posição alta. Deixa que Deus faz isso. Amém?